absolutamente, né? É só de provocar mais ainda, diante do que a gente ouviu até aqui, né? E a primeira coisa que eu queria deixar aqui com vocês é que recentemente eu fiz um artigo, né? E dar um pouco de mencionamento dos povos indígenas, né? Peço a permissão aí a Chucuí e seus ancestrais, com os dados que eu tenho aqui. Os encantados, tem que pedir licença aos encantados. É porque os ancestrais são os vivos encantados, na linha só. E trazer aqui só como dados, né, para a gente ter uma dimensão disso no momento, né. Então, com dados de 2010, que foi o censo demográfico, né, mais confiável, os povos indígenas eram em 1500 de 4 a 5 milhões e reduzidos a 896.900 indígenas. Ou seja, nós não temos ainda 1 milhão. Como o Chucuru já tem 7 filhos, né? E é uma estratégia de luta, né? Tem mais filhos. Bolsonaro manda matar isso significa, do ponto de vista da população brasileira, 0,4%, abrange 305 etnias e 274 línguas, presentes em todos os estados e em 80,5% dos municípios. Isso também tem a questão do autodeclarado, né, e do autorreconhecimento. Então é uma estatística daquilo que é autodeclarado, mas não necessariamente a notificação corresponde à realidade pela rejeição que muitos têm de sua identidade. Então essa roda aqui tem a ver também com isso, né, quer dizer, vozes e identidade. Nós também fizemos uma pesquisa, né, tentando colocar como que os povos indígenas, e quando a gente fala no plural é difícil dar conta de todos, né? Mas o Cacá Verá Jacupé, que eu não sei se vocês conhecem, tem um livro muito interessante chamado A História de Mil Povos, né? A História Indígena Contada por um Índio. Vou dar uma dica aqui para quem quiser depois, né, aprofundar. É um texto com dados de 98 e que tem também junto com... Pode passar aí com vocês? A editora daqui da UNB envolve a cosmovisão indígena Guarani e é um livro em 2 línguas, né? Então é interessante porque há muito pouca coisa de autoria indígena, né, sobre os índios, né? De antropólogo tem bastante, mas de autoria indígena é uma carência que eu acho que nesse caso, inclusive, a universidade deveria estar cumprindo esse papel, né? De ter elementos de seleção de indígenas para contar sua história, sua cosmovisão e tudo mais. E é interessante pelo fato de que a roda que foi feita ontem, né? O círculo é um símbolo, né, dessa identidade indígena que tem a ver com muitas outras civilizações, né? No sentido do círculo, né? Nessa coisa de uma identidade comum. Em relação aos afro-brasileiros, aí peço licença também, o Moura foi embora, né? Justificou. Nós temos uma ancestralidade negra que traz fundamentalmente, né, uma quantidade maior, né, dos chamados malês. Então, os malês que tinham origem muçulmana, né, uma religião inclusive muçulmana, eram alfabetizados e a gente tem eles muito claro, né, com a revolta dos malês de 1835, que abalou o império, né, e bem adiante da questão da independência, né. E além dos malês tem os bancos, né, e tem também os jejes, né, os iorubás. Essa estatística, né, de que na verdade os malês, os iorubás, né, e os bantus, e eu quero chamar a atenção de que os bantus, né, tem a ver com os iorubás, e nesse caso são mais do que os malês, né, eles têm também em comum um conceito importante na sua cosmovisão, que é o Ubuntu, né? A ideia de que cada um é o outro e o outro é cada um e a totalidade não se divide.
Então, tanto na ancestralidade indígena quanto na ancestralidade negra, né, africana, nós temos cosmovisões que conduzem à unidade, né, que conduzem ao ciclo, que conduzem ao todo e à parte, mas a parte como um todo, né? Isso aí até pelo nosso português é difícil da gente identificar e falar sobre isso. Isso é Hegel, hein? Hein? Isso é Hegel. Exato. A parte no todo e o todo na parte. O infinito Pois é. no infinito. É porque a gente fala parte, né? E eles não têm parte. Na verdade é o todo e o todo e ponto, né? Não tem divisão. É o um em si mesmo, né? E por fim eu queria chamar a atenção também a questão da ancestralidade do povo português, né? Com o culto popular do Espírito Santo, que até em algumas literaturas negras se atribui aos negros o que não é, né? Na verdade é do Joaquim, né, de Fiore, que em Portugal, no século XII, traz inclusive essa, hoje descaracterizada completamente, chamada Folia do Divino. Então o que é que eu estou trazendo aqui para essa roda, né? É que a identidade, ela tem também símbolos, eu diria arquétipos, mas símbolos que podem nos ajudar a buscar pontos em comuns da história de cada um dos povos que formam o povo brasileiro, né? Esse foi o nosso esforço nesse artigo, né? Nessa direção. E quando aqui o Marquinhos, né? Coloca este momento, né, como um momento de organização política e de unidade, eu fico assim nessa discussão do resgate da cultura. Se esse resgate da cultura, e aí é uma provocação, né, não está na nossa ignorância da nossa própria história. Por que ignorância da nossa própria história? Porque onde os trabalhadores hoje se reúnem compulsoriamente, os seus filhos se reúnem diariamente, compulsoriamente, numa assembleia permanente nas escolas públicas. E é nas escolas públicas que nós teríamos que estar atacando a possibilidade de uma reversão da história brasileira. E é claro que não é à toa que elas estão sendo militarizadas e os professores estão sendo atacados, né, sobretudo os de história, de sociologia, de filosofia, e certamente os demais que ousarem botar uma capoeira dentro da escola pública, porque ela é o jogo do demônio. Então, eu queria chamar a atenção assim, nesse momento de organização política, além dos movimentos em si definirem o projeto e sua estratégia e táticas de luta, como nós estamos encarando, de fato, a luta na fábrica, que continua sendo a luta do setor produtivo, onde mais se explicita a questão da mais-valia, mas conjugando com a outra luta fundamental, que é a luta de ocupação da escola pública. E nessa escola pública, a universidade. Para que a gente possa avançar nesse conhecimento que traz a identidade de povo brasileiro e traz a possibilidade de se aprofundar estudos como esses que nós estamos precisando. Por exemplo, o estudo no Distrito Federal da estrutura fundiária não conversa com o estudo da especulação imobiliária. A gente tem uma especulação imobiliária que conduz, né, à existência de sol nascente, de pôr do sol, de expansão para águas lindas, né, da questão da estrutural aqui, do Itapuã acolá, do Arapuanga e etc. Mas essa briga, né, pela terra e a ocupação do território no espectro urbano não dialoga com o estudo da estrutura fundiária do agronegócio que chega em Brasília e se impõe à agroecologia e à agricultura familiar. Esse estudo ainda é carente de uma conjugação. E eu estou falando isso para que a gente tenha mais clareza de que classe trabalhadora nós estamos falando aqui. Nós temos 64% do Distrito Federal em serviços. Nós temos 0,6% em agricultura. Então, como é que nós vamos fazer uma luta de classes, né, se a gente não tem clareza, né, de onde estão as classes, quais são suas contradições nos setores produtivos, no setor de serviço, no setor agrícola, enfim, e no serviço público. Então, só querendo assim, também para deixar a esperança, saudar
a pauta que as centrais sindicais, eu disse isso aqui ontem, né, fizeram de lutar pelo serviço público, porque isso sai do lugar de conforto, né, da pauta corporativa, que professor só discute carreira e benefícios ou vantagens ou condições de trabalho, e o bancário a mesma coisa, o rodoviário a mesma coisa, cada um na sua, né, e não enxerga nesse momento o que é que significa a luta dos serviços públicos e, portanto, contra o Estado mínimo, que é o grande massacrador, né, da classe trabalhadora no momento. É só isso aí pra gente ir. Desculpa aí ter avançado. Quem quer a palavra vai dizendo aí que eu vou me inscrever. Eu queria me inscrever. Eu também queria me inscrever. Tá, eu vou pegar aqui. Continua querendo. Quem é por ordem aí? É Rauta. Percy, Ramba, Tadeu. Rauta, Percy. Tadeu. Foi o que eu vi. Percy. Quem mais? Tadeu. É. Quem mais, gente? Que assim pra chamar fica mais fácil. Tadeu, parente. 5 e 5, para começar logo. Oba, obrigado. Quantos Hã? minutos? Olha só, gente, nós estamos 11 horas. Se a gente desse 5 minutos para esses iniciais, 3 minutos? 3. Então, e aí a gente costura, tá? Alguém pode se referir ao outro e vamos fazendo as tranças aqui, tá? Não espera que eu dê palavra não, porque... Tá bom? Tá. Vamos lá. Rauta, Um adendo à sua fala apenas. Pedindo licença aos encantados para fazer esse adendo a você também. Sobre a questão da luta de classe. Nós não estamos querendo fazer luta de classe. Nós não precisamos fazer luta de classe. A luta de classe está aí. Tem os que são combatidos, estão no chão morto, e outros ainda em pé, resistindo. Então é só nós tomarmos consciência da luta de classe e nos organizar para enfrentar. Porque a luta de classe não é feita por nós. Quem faz a luta de classe é a relação capital e trabalho. Só saber que tem trabalhador contratado, quando o nosso, sei lá de quem, presidente, quer diminuir o salário mínimo do ano que vem, isso é luta de classe. Ele está dando as ordens, ele está dominando a luta de classe. Nós temos que nos organizar para combater, entrar na luta. Se apresenta, a Raul está sendo gravado. Todo mundo que for falar está sendo gravado. Maria Helena Rauta Ramos, moradora lá de Anchieta, Espírito Santo, professora aposentada pela UFRJ e professora visitante aqui durante 2 anos e amiga aqui da UNB. Idealizadora do Quintas Urbanas. Depois ela vai explicar o nome, por que Quintas Urbanas. Tá, Percy então. Percy Coelho de Souza, Departamento de Serviço Social da UNB, membro do Quintas Urbanas, da Comissão Organizadora do Quintas Urbanas. Queria saudar essa mesa, em primeiro lugar. Eu acho que a comissão organizadora dessa 16ª edição do Quintas Urbanas acertou em cheio, mais uma vez, até o título ficou muito bonito, né? A ideia de muitas vozes, uma só identidade, né? E as falas foram todas ratificadoras e potencializadoras do chamamento desse título, né? Então eu queria parabenizar a condução da mesa também. Acho que na minha condição de estar acompanhando toda a programação do Quintas Urbanas, eu acho que é importante fazer uma conexão, né, desta mesa com as outras que antecederam essa mesa, para a gente não perder o fio condutor do tema geral: soberania em questão, crise neoliberal, autoritarismo e potência popular. Eu acho que essa mesa já sinaliza claramente, com a excelente fala do representante dos povos indígenas, fazendo um chamamento à luta, né? Portanto, a luta de classes como unificador
das diversas vozes, né? E a fala do Marco Barato, ele foi modesto na autoapresentação dele. Ele é doutor por esta Universidade de Brasília, no programa de política social, aliás, o primeiro doutor do programa de política social da UNB, como dirigente do MST. Então, ele fala com fundamentação radical a crítica à universidade, né? Porque, vindo do movimento, representante do movimento do Sem Terra, ele sabe por dentro da universidade quais são as suas limitações e as suas mazelas que precisam ser superadas para também cumprir o seu papel histórico na luta de classes, que agora, mais do que nunca, a interlocução entre a universidade e os movimentos sociais é necessária, né? Então eu queria fazer esse registro e a partir da fala do Marco, fazer a conexão com o título geral. Eu acho que a gente, nas mesas anteriores, a gente teve uma contribuição muito bem feita de demonstrar que o autoritarismo e o neoliberalismo, né, hoje, nessa conjuntura, se materializam de forma radical e violenta na América Latina. É pena que a Cláudia Pilar teve que sair, representante da Bolívia, que foi citado na fala do Marco Barato, de que o problema ele está cada vez mais sendo localizado, quer dizer, o global no local e o local no global, na dinâmica da violência aos direitos das minorias, que essa mesa conjugou, né? Então, na fala do Marco, eu queria pegar o mote dele, né? Muito interessante, o Machado, o pau... O risco que corre o pau, corre o machado. Quer dizer, o risco que corre o pau, corre o machado. Eu acho que esse mote é muito interessante para nos ligar à fala do Alfredo Saad, né? De que o mundo hoje está submetido à lógica da financiarização. E o Marco Barato coloca a terra na centralidade do debate para unificar as identidades dos três povos aqui representados, né? Eu acho que esse é um ponto crucial que essa roda de conversa não pode perder de vista, de como o Brasil, na sua singularidade, tem, na conjugação desses povos sem vozes, né, que estão sendo aviltados na violência do Estado e do capital, tem um sujeito oculto, que é o capital financeiro, movendo toda a face violenta, né, desses sujeitos, o latifundiário, os governos, né, nas várias instâncias, seja municipal, estadual ou federal, né, e na região. Então, para finalizar meus 3 minutos, eu queria chamar a atenção dessa roda de conversa de que o capital, pegando o mote aí do Machado, né, o capital, ao reduzir tudo à mercadoria, pela lógica da financiarização, água vira mercadoria, né? Todos os elementos de valores de uso estão sendo mercantilizados, né? Então, ao fazer isso, o capital, pela égide do capital financeiro, nos unifica, né? Potencializa a nossa unificação, porque somos todos ligados pela luta a essa nova face do capital, né, que subordina a soberania das nações à lógica do capital financeiro. Então eu queria fazer esse liame, essa ligação das falas com a brilhante fala de abertura do Alfredo Saad, de que o capital financeiro, né, vem subordinando todas as outras formas de capital. Tadeu? Tadeu Valadares, sou do Observatório Político. A minha fala é mais talvez uma provocação.
Eu creio que o título desta mesa, Muitas Vozes, Uma Só Identidade, são duas metades. As muitas vozes existem. A uma só identidade é um projeto em construção. Eu creio que as falas, tanto do Carlos Moura, quanto do Chucuru, quanto do Barato, mostram isso, sendo que na fala do Barato a ênfase na unidade é absoluta. Ou seja, também se nós pensamos a oposição de esquerda, nós vemos que há muitas vozes e que uma só identidade, no momento, quase chega à utopia, embora seja sempre um objetivo a ser perseguido. Vou me concentrar só um pouco em algumas observações, não em relação à fala do Carlos Moura, nem a do Chucuru, e sim a do Barato. Eu creio que o Barato, ele estruturou a fala dele em 3 níveis. Ele fez uma apresentação de ordem, quase que eu diria, juntando o local, o nacional e o universal, mas que ao final da apresentação, o que ele mostra não há saída clara. Não há saída clara, inclusive porque, não é exatamente a frase dele, mas ele diz: o nosso povo às vezes não se identifica conosco. Ao dizer isso, ele mostrou para mim como há uma pluralidade de vozes e uma dificuldade da unificação. A partir desse primeiro momento, ele fez uma análise da conjuntura brasileira a partir de uma visão clássica, originada no marxismo, mas adaptada, atualizada para o momento brasileiro atual. Mas no fim é que a coisa mais importante é que ele chamou de a tentativa de se fazer, organizar alguma resistência. E ele elencou uma série de, seja de pré-condições, seja de ações, seja de necessidade de pensamento, seja de objetivos táticos, seja de uma visão estratégica, que tem, a meu ver, e essa é a provocação, uma certa fissura entre a parte terceira da exposição com a parte primeira e segunda, porque na parte terceira está um verdadeiro programa, e excelente programa, mas que não tem nada de novo. É o programa que, se a gente for lá atrás, você vai ver isso no populismo russo, inclusive, a chamada andar ao encontro do povo, que foi que toda a inteligência populista russa fez, né? E o Barato, que vai conhecer isso muito melhor do que eu. E a crítica final dele, que eu acho que é absolutamente, para falar em termos de linguagem acadêmica, eu acho a palavra engraçada, cogente, ele diz o seguinte: a esquerda eleitoral, a esquerda que seguia pelo calendário político, ela não resolve nada. Devo dizer que eu concordo. O que eu matizo é de que é preciso ser muito, na situação de hoje, muito obviamente fechado à realidade para que se pensar que possa se resolver qualquer coisa no Brasil obedecendo ao calendário eleitoral. Então isso apenas eram alguns comentários a respeito da fala do Barato, que, reitero, é uma das falas mais orgânicas, sistêmicas e articuladas que eu ouvi ao longo desse seminário. Uns parabéns para ele. Parente. José Parente, servidor público aposentado e integrante da direção da APA. Bem, eu vou, na linha das provocações, eu vou me ater à questão do tema central, soberania ou questão, né? De que soberania estamos, né, a nos referir em se tratando de um mundo praticamente globalizado, né? Regido pelo mercado. Quando nos reportamos à soberania do Estado-nação, evidentemente que essas fraturas estão muito expostas. Esse Estado como Estado, lato sensu, ele inexiste, e como nação,
né, em respeito aos valores culturais, à diversidade e tudo mais, muito menos. Aí está o primeiro desafio, né, que nos leva a repensar, né, o temário, né, muitas vozes e uma só identidade. Esse temário ele dialoga com o nosso sentimento de pertencimento, que é uma coisa subjetiva, de que pertencemos a um mesmo coletivo, dentro de uma sociedade, né, fragmentada por lutas de classe, por muitas classes, né? E essas dificuldades que não são momentâneas, né, elas remanescem de um processo histórico, né, dos assemelhados ou dos iguais, né, construírem essa identidade, né? Não é uma coisa fácil de ser superada, né, ante as avocações feitas tanto pelo Carlos Moura como pelo Júnior e o Marcos, né? Havemos de entender que iniciativas dessa natureza, evidentemente, que abrem espaços, né, e dialogando um pouco com as preocupações da Maria Luísa, né, para nós revermos o Estado na sua acepção mais geral, né? Nós temos um Estado que, na realidade, nunca, né, a sua autonomia sempre foi muito relativa, e é um Estado que propende para uma situação diminuta, né, e refém de um mercado que deriva para um processo que eu imagino como sendo uma das modalidades mais perversas do capitalismo, que é o neoliberalismo, né? Com a predominância do capital financeiro em relação às outras modalidades, sobretudo a produtiva, né? Então, essa situação, evidentemente, torna inevitável o processo de transformação dos bens, né, integrantes da natureza, que a rigor são bens comuns, né? A conversão desses bens em mercadoria começar pela terra, né? E aí as perspectivas um tanto remotas que o Marcos coloca, a despeito de estarmos sempre esperançando, né, de termos uma reforma agrária, né, elas evidentemente se mostram mais como desafios a serem enfrentados de uma maneira, e sem descartar como imprescindível a esse enfrentamento a construção dessa unidade, né? Dessa unidade que evidentemente será uma construção permeada por uma relação de identificação das partes com tudo. E aí inclui não apenas, né, os indígenas, né, os sem terra, né, os negros, mas as comunidades tradicionais de um modo geral, né? Haja vista o que hoje sucede com relação à Amazônia, né? E nós temos uma infinidade lá de grupos sociais que estão a conviver com esses desafios, e sem, evidentemente, uma luz que sinalize para as alternativas plausíveis de serem construídas e concretizadas. Então seria isso. Bom, chegou aqui agora a esperada. O pessoal está presente. Eu já estava até agoniada. Já estava tendo crise de ciúme. O pessoal está presente aqui. Meu nome é Alcijara. Meu nome é Alcijara. Fale alto, que ele está gravando. Tá. Meu nome é Alcijara. Eu sou cientista política e eu estou representando aqui o ativismo da Anistia Internacional aqui no Brasil. E falando desse tema, assim, do evento, né? Do tema
soberania, ainda mais nesse momento que a gente está, né, sem nem o que é isso, se é momento mesmo, se é fase, é um filme de terror. São 30 anos, né, de democracia que está indo embora em 11 meses praticamente, né? E o mais chato disso tudo é que a pessoa colocada, posta, não foi por ser soberano, e nem ele tem lá essa soberania lá, nem governabilidade, mas enfim, mas foi por votos de pessoas que não queriam saber mais de política. Isso é muito ruim, né? Então, assim, aí eu penso dessa forma, e a desculpa mais uma desculpa para vir minando, né, a potência que é principalmente popular da América Latina, né, que a gente estava vivendo essa primavera, né, de uns 15 anos para cá, a gente estava nessa primavera de direitos, né, de justiça, e agora a gente entrando nessa onda de fascismo, de conservadorismo. É muito, eu acho que é um caso para cada um tá se perguntando, né, será que vai ter, não sei se fim vai ter, mas aonde, né, isso tudo vai chegar, porque 30 anos sendo colocado até nosso respeito diante da ONU, sem a gente poder fazer uma fala numa conferência da ONU, né, que foi a de Direitos Humanos que teve, na qual a Comissão de Direitos Humanos da ONU nós não tivemos fala lá, direito à fala, eu acho que é a hora da gente, que já era pra gente ter ligado o botãozinho vermelho desde 2013, mas agora tá gritante, né? A gente tem que agir, né? E esse evento eu tô vendo uma coisa que, entrando em termos né, técnicos, foi muito bom, assim, os conferencistas, a academia é maravilhosa, só que é aquele negócio que a gente pegou um golpe e parece que tá todo mundo ainda muito estático, ninguém vai, sabe, não é questão só de ir pra rua, mas agir, ficar ali só nas redes sociais, tudo tem, globalização, só que a potência popular, o ativismo ainda faz a diferença. Eu acredito que faz muita diferença, está faltando muito isso, e isso coloca a nossa soberania em questão na mão de pessoas fascistas, né? Isso é muito... A gente está praticamente entregando, como foi entregue já nas eleições, a nossa soberania, e ele está entregando para os blocos, né? Econômicos voltarem a explorar a gente, né? Eu sei, eu penso dessa forma. Obrigada aí, a Só assim, aproveitando a oportunidade de estar numa roda de conversa para manifestar também, acho que muito mais sentimento do que uma reflexão elaborada. É interessante que dizem pelo menos, que a paixão maior que tem no nosso país é o futebol. E do futebol, mesmo quando o nosso time ganha, o nosso time perde, a gente é capaz de dizer dos erros dos jogadores. Foi o fulano que não marcou direito, foi o ciclano que deu uma bobeada, que comeu frango, que não sei. E quando é no nosso campo, a gente não consegue transferir essa autocrítica, essa avaliação. Eu não sei se ultrapassa o sentimento da experiência do futebol, que fica uma coisa que a gente se justifica. Se é importante, e eu não tenho dúvida, a importância dos 16 eventos do Quintas Urbanas demonstra que ele é um fato consumado e importante. Por outro lado, assim como a esquerda não consegue, parece que, conversar com seus iguais, ou não consegue se identificar ainda com quem é igual, e eu tenho um certo receio de citar nomes, mas vou fazer isso.
Fico pensando no tempo que a gente gasta separado, a Frente Brasil Popular, do povo sem medo. Quantas ocasiões que nós devíamos ter estado juntos e não estamos juntos. Vem uma pauta aí pela frente, que é pauta eleitoral o ano que vem, a gente não sente muito aqui em Brasília, mas a gente sente no país, né? Porque nós temos outras relações. E a gente vai começar a pensar nessa unidade e nessa identidade de iguais quando tiver as portas das eleições. Mas também acho que a nossa pauta não deveria se restringir a uma questão eleitoral. E a questão de classe deveria estar à frente da questão das agendas eleitorais e ainda mais num jogo de representatividade de cartas marcadas, que a gente sabe o quanto é limitado essa forma de organizar representativamente os nossos projetos. Então, eu acho que assim como a esquerda não se une, eu fico com um sentimento de ausência da universidade aqui dentro. Ainda que estejam professores, ainda que a gente tenha tido apoio para entrar nas salas de aula, né? Mas a pauta da escola pública é mais da escola pública do que deveria ser da sociedade civil. E eu sou convocada a abraçar essa pauta por uma questão da democracia, da exigência da democracia e do que eu entendo por representatividade, que não se registra e não se limita ao parlamento. Mas como é que a universidade não está aqui dentro? É uma falha minha? É da minha comunicação? Eu não sei me comunicar com esses jovens que deveriam ser os protagonistas e tá nos segurando para nós não irmos embora? Nossa sociedade civil? Mas parece que ainda tem alguma coisa que eu devo, como assim na partida de futebol, dizer, olha, deve ter algum jogador jogando mal nesse time. Vamos nos alinhar. Eu acho que no mínimo a gente tem que pensar nisso. Sim, vamos lá para. Já chegou? Chegou a sua vez. Você pediu. Bem, eu sou Márcio Montijo, do Observatório Político da Comissão das Universidades de Paz e agora também fazendo parte da Comissão das Universidades de Paz, que deixou essa notícia hoje, e também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que é uma das parceiras do Quintas Urbanas aqui. Eu queria dizer a importância desse painel de hoje, porque tem a ver exatamente com a potência popular. Se podemos falar das bolas das costas que nós levamos, se podemos falar da falta de contato com as bases que nós tivemos, né? Nesse sangue indígena, negro e camponês que corre nas veias brasileiras, né? Que estão no chão, que nos mostram que quanto mais no chão, mais no céu, né? Que faz essa ligação entre o infinito e o finito, que mostram a potência humana, né? E daí a potência popular. Eu fico muito esperançoso. Eu me recordo de uma música que Andréa Carneiro, uma menina aqui de Brasília, cantora no Rio de Janeiro, uma música que ela canta, que fala: planos ainda fazem parte dos meus planos, a mais remota chance vale os danos, enquanto o verde fruto avermelhar, certo? E confesso a vocês que o verde fruto avermelhou um bocado. Eu participei do Quintas Urbanas ano passado, houve pela primeira vez o acesso aqui ao Instituto de Ciências Sociais, houve pela primeira vez o acesso a ciências econômicas, e isso é uma agregação que não tem preço, né? Se ainda não são o número de lutadores que nós queríamos, se ainda não foi, quero dizer, vale a pena a luta. Potência popular. Alguém mais quer fazer? Eu não me apresentei na minha fala, né? Eu sou tudo isso também que o Márcio disse. Observatório, saindo da CBJP, para renovar e entrar de novo. Esqueceu de se identificar na hora. E a BJP.
E CRB. Seu nome, então. Sueli Belato é uma das minhas falhas, né? A gente começa a dizer o que faz e não o que é. Sueli Belato. Né? Gilberto. Sou Gilberto Ribeiro, morador de Ceilândia, faço parte do Movimento Popular para Ceilândia Melhor, professor da Secretaria e também aqui na coordenação do Quintas Urbanas, né? É só uma provocação que eu gostaria de fazer, uma coisa que muito, assim, essa mesa de hoje veio muita coisa na minha mente, essa questão que uma coisa me preocupa, que é uma formação, né? Todo dia a gente está em formação. E quando eu passo, né, para ter falado aqui, quando eu passo em frente da igreja evangélica, moro na Ceilândia, tem muita coisa, é uma tríplice aliança, a igreja evangélica, a farmácia e o bar. As coisas parecem que se unem, né, se encaixam. E ali é uma formação diária, uma fundamentalismo. Acabei de receber um zap aqui que o Frei Beto comenta que essa união entre igreja e partido, você cria o fascismo, né? Então, assim, e essa é uma preocupação que eu fico instigando aqui nessa mesa, nessa nossa aula de conversa, que é uma preocupação que eu fico pensando, né? É uma formação diária e como é que a gente contrapõe isso? É lógico que, fazendo uma analogia, né? Eu estava pensando aqui, você faz da cana-de-açúcar, você torra lá, vai virar a cana, vai virar o mel, do mel vai virar a cachaça e esse ciclo, né? Eu acho assim que a gente está indo nesse processo de muitas pessoas, esse fundamentalismo, mas ao mesmo tempo acho que vislumbrar alguma coisa lá na frente que vai dar esse calmo, entendeu? Porque eu não conhecia, né, com a revolução com a comemoração do centenário dos 100 anos da Revolução Russa, eu não sabia nem que existia o Soviet, né, que significa conselhos, né? Eu acredito que a gente tem que, na superação do povo brasileiro, dessa de a gente começar a fazer os conselhos, que é muito importante que essa base, né, contraponha esse fundamentalismo diário que tem aí nas igrejas, né? Que eu acho que esse momento que pode ser negativo que a gente está vivendo, que é muito, a Gisela comentou ali, mas que a gente possa superar isso. Eu acho que isso, momentos como esse e de união mesmo das bases para que a gente possa realmente superar. Acho que é necessário, muito necessário essa união de repensar, de fazer a união das bases, dos movimentos sociais, lá por dentro mesmo da sociedade, para a gente construir essa superação que tanto o Brasil precisa hoje. Gilberto, aproveita que você é um dos coordenadores lá de Ceilândia, já faz o comercial do que vai acontecer lá. Ah, tá, amanhã. Vocês prepararam lá em Ceilândia? Exatamente, amanhã a gente mobilizou para participar lá na Faculdade de Ciências de Ceilândia, FCE, né? A professora Helena Halton vai estar lá na mesa, né? E a professora lá do Rio de Janeiro, a Fatorelli, né? Fatorelli. Então, a gente coordenou um lanche coletivo lá para todo mundo, né? À tarde. Então, a gente conta com vocês a partir das 13h30, né? Lá na Faculdade de Ciências de Ceilândia. E estão mobilizando todo mundo para participar lá. Vai ter uma roda de samba, vai ter tá. A parte cultural. Cultural, não é só trabalho, nós temos que ter um pouco de prazer também. Já tem o Centro da Guariba, que é o pessoal da Guariba, e tem o pessoal lá do MC Docinho, que é um militante também, né? Que trabalha essa questão da música com a questão social, né? Ele faz a música na hora, como se fosse um repente, mas no sentido de rap, né? Dentro do contexto que ele está discutindo. Então, a gente conta com vocês lá amanhã. Alguém mais quer fazer uso da palavra, gente? Uma moça que está silenciosa e ela tem muita coisa. Sim, deixa eu ajudar a passar a palavra para ela. Que ela não é qualquer pessoa. A Miriam, ela é a coordenadora da formação política do Sindicep. O Sindicep é o parceiro histórico do Quintas Urbanas. E eu queria mais uma vez agradecer ao empenho não só, né, da companheira Miriam, mas também do Otto, que vai estar na Ceilândia também. Agradecer ao Sindicep, que se não fosse o Sindicep, essas pastas por certificado e toda a parte impressa do Quintas Urbanas
nós não teríamos. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Miriam, pela sua articulação, que não é de hoje. Já há 3 ou 4 quintas urbanas que vocês estão com a gente, e o Sindicerp é um sindicato que vai muito além, na linha do que a Maria Luísa já falou, muito além das questões corporativas. Vocês fazem seminários discutindo a conjuntura em vários temas, e o Quintas Urbanas tem uma honra de ser parceiro de vocês. E ainda empresta lugar para o Observatório Político. Bem, companheiro, tem essa... Diga quem é você agora. Eu sou Miriam, parente, né? Mais alto. Da direção do Sindicerp DF. Inclusive, eu estou querendo parabenizar o NB, viu, que como é uma instituição educativa pública, pela atuação que ela está tendo. Porque eu acho que são esses tipos de atividades que contribuem para a conscientização do povo. Porque não adianta a gente querer fazer a revolução. Aliás, eu tive um professor que serviço social em Fortaleza, que dizia assim, não dê esmola para não atrasar a revolução. E a gente realmente não deve não só dar esmola, mas deve justamente ter um trabalho árduo, não só com os mesmos, que a gente vai, as nossas atividades têm um esforço gigantesco, mas nós não conseguimos divulgar o suficiente para ter uma abrangência maior, porque só a mobilização das massas conscientes é que transforma a sociedade. Então, eu acho que está exigido da gente uma atuação muito mais, assim, em termos de várias atividades como essa, viu? Porque sem conscientização não se vai para lugar nenhum. E queria dizer que realmente a gente já está notando algumas efervescências, porque a coisa está chegando numa situação tão horrível que ou a gente reage ou a gente se acaba, né? Então, eu acho que a gente já está vendo algumas efervescências diminutas em relação à necessidade, mas já está vendo, não só, por exemplo, ontem nós fomos de um filme, os filmes, umas amostras lá no Cine Brasil, então tá lá, aparecem lá justamente dados da realidade brasileira que justamente estão exigindo uma atuação não só, principalmente da juventude. O que é que a gente faz para chamar a juventude? O que eu admiro, por exemplo, eu sou do movimento sindical, mas aqui é a universidade. Cadê os jovens? Cadê os estudantes? Então eu acho que está exigindo um repensar maior da nossa parte, no sentido de fazer com que essa luta seja não da velha guarda, mas de todos os brasileiros, principalmente da juventude, que é quem faz a mudança mesmo, é o povo na rua, na luta por transformação da sociedade. Pois não? Se apresente, Consuelo. Consuelo Montijo, sou do Observatório Político da BJD. Respondendo a sua pergunta, cadê a juventude? Eu acho que essa juventude tem que ser pescada, porque o grau de alienação de alguns dos nossos jovens é grande e tende a crescer. Por que eu digo isso? Eu convidei muito jovem para participar. Eu estava aqui na UNB e não senti interesse. O que eu noto? São individualistas e cada um preocupado com suas notas. É um pouco assim daquela teoria da meritocracia. E aonde eu percebi que tinha jovens, como o encontro que está acontecendo agora, onde está falando a Jaqueline Muniz, os professores estão juntos com seus alunos.
No Morumente, que foi uma iniciativa da ABJD, tinha professores fazendo a chamada dentro do auditório. É o ideal? Não. É um recurso. Mas é preciso que esses jovens sejam obrigados a ouvir para que eles acordem. Dos jovens que lá estiveram, alguns depois deram palpites, eles se posicionaram. Agora, eu não vejo uma solução fácil. Imagino que a universidade esteja fazendo um grande esforço, mas poderia ser isso o objeto de uma discussão. Como trazer a juventude para participar do seu destino? Porque nós, bem ou mal, já estamos com a nossa vida cumprida. E se a gente está aqui hoje, é pensando no futuro do Brasil e nesses jovens. Mais alguém quer falar? Sim. Tem uma jovem aqui também. Caroline, né? Caroline. Salvando a quadra da UNB. Você não quer dar sua contribuição? Posso falar um pouco mais sobre como dialogar, assim, né? Sou assistente social, socióloga. Não sou da UNB, estou começando a conhecer a UNB agora, que eu da Universidade Federal de Piauí, moro recentemente no DF. Complementando a fala dela, eu realmente percebo isso em muitas das vezes que eu tenho me aproximado, né? Existe uma distância da juventude de pensar em causas que são da juventude, né? E acho que trava até um questionamento para vocês com experiência que poderiam responder. Eu percebo que é muito difícil despertar a utopia nas pessoas, não só da minha idade, até quem meio que perdeu a utopia ao longo de muito tempo. Talvez seja isso, né? Eu acho que está todo mundo num desencanto. Antes mesmo desse momento após a eleição do Bolsonaro, acho que já era muito difícil sensibilizar, e eu fico pensando, mesmo que essa coisa bem mais escancarada da nossa cara, né? Não quer dizer que antes não tinha tanto retrocesso, mas agora de uma forma tão escancarada, assim, eu fico me perguntando como é que as pessoas não despertam para coisas que, sabe, às vezes a gente não consegue dormir, algumas pessoas comentam, muita gente está conseguindo botar a cabeça no travesseiro e agir como se tudo o que estivesse acontecendo, só pensando nas suas notas e tal. Eu não sei até onde encontrar causas para isso. E aí fica essa pergunta, né? Como tentar sensibilizar as pessoas para trazê-las de volta a coisas que elas pensam que não tem nada a ver, mas é como foi o tema da mesa. A luta das pessoas indígenas tem a ver com as notas da nossa universidade também, né? Tem a ver com a universidade pública, tem a ver com a educação pública, é isso. Prazer. Você não quer botar a câmera para vocês contribuir também com a sua visão? Seria ótimo. Historiador, registrador, seria ótimo. comentarista. Quer que você está jovem. Assim, posso falar um pouquinho? Claro. Põe a câmera para a gente ver. Pode colocar para você. Se apresenta também. Se auto-apresenta também. Eu sou Fabrício, eu sou professor de captação de som e outras coisas, história do cinema, sei lá, tudo que me chamaram para fazer na Escola de Cinema Social Cine Brasa. Fui professor de História na Secretaria de Educação e eu fico perdido nessas falas, muitas vezes, tentando achar um sentido para o mundo. E ontem, conversando com a Pilar, eu tive um insight, não sei se ele tem um fundamento, mas vou compartilhar aqui porque talvez tenha e vocês consigam me ajudar a organizar melhor isso daí. Pensando no contexto que a gente tem de caos, de desordem, de descredibilidade da democracia, me lembro de 3 períodos históricos muito fortes, né, que têm consequências duras para a humanidade como um todo. Quando a gente fala aqui de neoliberalismo, muitas vezes a gente está falando da ascensão de Thatcher na Inglaterra e de Reagan nos Estados Unidos.
Então você tem final dos anos 70 e início dos anos 80. E aqui no Brasil a gente estava passando por um processo de redemocratização, só que o caos estava instaurado. Você tinha a editora Revisão em Porto Alegre, que publicava libelos nazistas traduzidos para o português, em liberdade total. Eles publicavam o Manifesto dos Sábios de Sião, que é a primeira publicação fake news total, fabricada pela polícia secreta russa, czarista, para culpar os judeus, e que os nazistas reutilizaram isso nos anos 30, e era publicado aqui nos anos 80 no Brasil, como se fosse a coisa mais natural. Então, foi o caos dos anos 80 que fortaleceu ainda mais o movimento negro, que já se organizava muito forte nos anos 70, mas pegou forma nos anos 80, e esse caos deu força para que as organizações sociais se articulassem e no final desse processo a gente tivesse o espaço para que a Constituição virasse a Constituição cidadã. Então, se esse for o cenário que a gente enfrenta, é de esperança. Porque no final desse caos, pode ser que a gente consiga se organizar e achar um sentido para isso tudo. Então, seria ótimo se esse fosse o nosso cenário. O cenário que o governo aponta é o cenário 64. O cenário de 64 é um cenário que estava no meio da independência africana e asiática, que se tentava achar uma terceira via entre o socialismo, tentava praticar na China, em Cuba, na União Soviética, e o capitalismo dos países europeus, Estados Unidos e o que a gente tentava fazer aqui na América do Sul. Então, em 64 o cenário era bem específico e teve apoio da CIA para derrubar vários governos, especialmente na América. Esse cenário é real. Se esse for o nosso cenário atual, é de desesperança no momento. Porque a tendência é cair nesse tipo de governo. Então isso me leva a ficar deprimido e tudo mais. Nós vamos ter um terceiro cenário, que esse seria o pior, que é do descrédito total das democracias, onde elas vão se esfacelando e elas simplesmente deixam de existir. E elas passam a existir residualmente, na época, nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é o período da Segunda Guerra Mundial. E o que a gente viu na Bolívia, que a Pilar trouxe pra gente, é um cenário de nazismo e fascismo. E as pessoas são espancadas na rua. Tomara que a gente não esteja nesse cenário. Tomara que seja anos 80. Tomara que seja isso. Porque quando a gente olha para trás, é complicado. A nossa sorte é que a esquerda é desorganizada, sim, mas a direita é tão desorganizada quanto. Então isso não é um defeito só da esquerda. Do outro lado também, porque se fossem organizados, já era pra gente. Então, não sei, desculpa terminar com esse tom dramático, mas eu saio com a esperança daqui. Que eu vejo que vocês estão fazendo esse diálogo rodar. Falta a presença dos jovens aqui. Mas acho que à medida que a coisa for apertando, eles vão perceber que eles têm que estar juntos. Exato. Geniberto, Ah, sim. Não, Geniberto, se apresente, por favor. Várias e várias reuniões que eu vou, a gente tem um grupo, Geniberto apresenta. Geniberto Campos, da CBJP, pelo menos, até a posse, né? Dos outros. E a Comissão, né? Nacional e do Observatório da Saúde. Sou ex-professor aqui da UNB, eu venho aqui, eu tenho muita saudade, eu morei no prédio ali da colina, esse anexo aqui, eu não tenho essa visão. Então, eu não sinto falta dos jovens, eu acho que o Dom Moll falou uma coisa importante há algum tempo atrás, dizendo que as utopias, que eu acho que foi levantado pela Carolina, isso, as utopias dos jovens são outras. Então você tem que concluir o curso, fazer depois uma pós-graduação e depois você vai pensar na militância, tá certo? Então eu falei para o Dom Moll agora, até ontem, no jantar que a gente teve, ele perguntando as idades, ficou impressionado também, né, pela falta
juventude, eu digo, não, eu tenho 77 com um corpinho de 76, mas me sinto jovem. Eu me sinto jovem, estou aqui muito tranquilo, não sinto falta. Eu fui para uma reunião aqui na UNB, tá certo? Que tinha alguns jovens, inclusive dirigentes da UNI, que realmente eu fiquei perplexo. Eu faço política estudantil desde a década de 60, fui preso em 64, eu não tinha a menor ideia que eu era uma pessoa tão perigosa. Eu perdi o ano da faculdade, tá certo? Depois, por incrível que pareça, eu fui eleito orador da turma que não era minha, e meu pai, que não se metia nessas coisas, ele disse, olha, por favor, não vá com o seu discurso e estragar a festa dos seus amigos. Eu disse, não, o senhor pode estar tranquilo que não tem essa preocupação. Mas eu digo o seguinte, eu acho que a gente ficar olhando para fora é uma coisa assim que talvez seja muito cômoda. E uma das coisas assim que eu vi aqui hoje, o companheiro do MST vai me perdoar, eu fiquei chocado quando disse, não, soltaram Lula. Não, eu fui comemorar a soltura do Lula, eu trabalhei o dia todo, que eu ainda tenho consultório, e fui comemorar a soltura em vários lugares aqui de Brasília, e foi um negócio de arrepiar. Por quê? Porque eu estava morrendo de medo, tá certo? Que eles liquidassem o Lula. Eles não tiveram condições de fazer isso. Eu não tinha a menor esperança do Supremo, tá certo, soltar o Lula. Mas a circunstância e a coisa. E agora a gente viu o que aconteceu até ontem, com o TRF4. Não, esse negócio de ter, como é que a gente chama esse negócio da posse, do documento de posse, não vale nada. O importante é a frequência que ele tinha lá. Isso é um juiz do Tribunal Regional Federal, tá certo? Que é capaz de fazer isso. Isso me preocupa, porque eu acho que a coisa vai complicando. Eu estava falando exatamente isso. Eu fiquei muito satisfeito com a saída de Lula. Quem viu o discurso do Lula que ele fez, ele falou durante a meia hora, mas eu tive só a chance de ler, ele vê que ele está buscando a saída, tá certo? E a gente, essa liderança é uma liderança que a gente tem que considerar. Por quê? Porque o PSD acabou, ele está concordando lá, hein? Viu? O PSDB acabou, tá certo? O outro lá acabou também, quer dizer, os partidos, tá certo? Que não o PT, eles se acabaram. Eu não sou filiado ao PT, tá certo? Não sou filiado a nenhum partido, mas diga você, o que está acontecendo é uma sobrevivência que a gente pode ver, mas eu nunca vi nada parecido com o que está acontecendo agora. Me preocupa muito, muito, muito o que está acontecendo. Eu acho que o fato da gente estar unido aqui, ele tem importância muito grande. Falou o Moura, tá certo? Falou depois o representante, né, do grupo, e depois falou o representante do movimento. Então, eu acho assim, que isso é que é importante. E a gente está aqui, a gente está junto. E eu digo a você, eu não sinto a menor falta, porque as falas de alguns mais novos e a fala que eu me sinto jovem do mesmo jeito, eu digo a você, eu sou militante político da JUC, de AP, desde a década de 60, tá certo? Tenho muito orgulho disso, acho que a gente ajudou e faço parte da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que tem aqui Sueli e outros que fazem parte. E eu digo a você, a gente tem que fazer essa luta, tá certo? Com muita serenidade, porque o que eles avançam, e tem a retaguarda lá dos americanos, é isso que preocupa. Hoje a gente sabe o que foi 64, o que foi 68, e depois essa coisa que surpreendeu, essa abertura. Então eu digo a vocês, a gente precisa estar junto, a gente precisa dialogar, tá certo? Abertamente. Eu fiz uma severa crítica a alguns companheiros aqui, a parte final da fala do representante do MST. Eu acho que a gente precisa valorizar determinadas coisas e trabalhar pela união, tá certo, das forças progressistas e democráticas, não é nem da esquerda, das forças progressistas e democráticas. Por quê? Porque o inimigo está aí. E outra coisa, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar
esse inimigo, tá certo? Eu sei, a gente sabe direitinho onde é que ele está, mas ele não aparece e ele fica exatamente esperando para fazer essa manipulação. Então eu digo a vocês, eu nunca vi uma situação tão difícil e por isso que a gente, na minha idade pelo menos, tá certo? A gente está aqui numa sexta-feira, estamos tentando discutir e procurar esses caminhos. Eu acho que a gente vai achar. A gente vai achar porque eu diria o seguinte, o neoliberalismo, ele não sobrevive. Aliás, não sei nem porque tem uma vírgula separando neoliberal de autoritarismo. Eles são juntos. Uma coisa depende da outra. E eles, quando precisam, eles sabem fazer. E a gente precisa aprender o seguinte, o nosso compromisso é um compromisso democrático. E a gente precisa defender esses padrões, tá certo? Para ensinar. Quer dizer, o que esse juiz fez anteontem é uma coisa escandalosa. Não pode fazer, ele condena, não só ele mantém a condenação, como aumenta a pena. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas nós também devemos saber, tá certo? Devemos saber por que ele está fazendo isso. É uma coisa extremamente grave, já houve algum reflexo dentro do Supremo, tá certo? E eu devo dizer uma coisa, em 1964, finalzinho do ano, ontem, fez 55 anos que eu fui solto, né? Com habeas corpus do Supremo, dia 28 de novembro, não vou esquecer. Eu só fui repreendido lá em casa, porque em lugar de eu ir para casa direto, eu fui para a praia para molhar os pés na água do mar, porque eu morava em Natal, né? Você não veio para cá de calma, eu fui fazer um ritual, que era importante. E eu fiquei vários meses, tá certo? Eu não sabia porquê, vários meses, para eu sair com habeas corpus do Supremo, que era um Supremo completamente diferente desse que está aí. Então eu acho que a gente tem a nossa história, a nossa ligação com isso aí, dizer o seguinte, o país precisa, tá certo, de todos nós, de fazer essa discussão, e eu estou fazendo uma crítica ao companheiro do MST, um movimento que eu admiro muito, exatamente por isso. Eu acho que a gente precisa procurar esses caminhos, tá certo, e entender determinadas coisas, e quando houver essa crítica, tanto quem faz a crítica quanto quem recebe tem que entender que a gente tem que avançar. E eu digo mais, estou muito feliz de estar aqui hoje. Podia estar cuidando de outras coisas que eu ainda tenho clínica, eu faço clínica, tá certo? E eu digo a você, eu fico muito feliz de estar aqui hoje porque a gente está criando uma determinada situação, tá certo? E outra coisa é eu ver a Maria Luísa, viu? A Maria Luísa que eu não reconheci, mas continua linda e firme, como sempre foi. Obrigado. Posso poder passar na frente do... Não é no Percy agora? Não, deixa eu ver só a ordem que estava aqui. Só queria na fala do... disse que quer sair. Eu não vou ter que sair, na verdade. É só na agora fala do Geliberto, se ele me permite, que é meu irmão também, meu filho Carlos. Seja rápida para só para que eu vou ter que sair, mas vou buscar a criança na escola. Se eles não fizeram propositalmente, que é difícil pensar que não foi, mas o 17, que ele aumentou a pena do Lula, não pode ser por acaso, como não é por acaso 38 que ele escolheu para o número do partido. Nós estamos percebendo isso. E acho que uma das coisas que a gente tem que ter uma gratidão muito grande com o Movimento Sem Terra, aqui na pessoa do Marco, é agradecer os 580 dias que eles ficaram acampados. Essas coisas aí. Né? Só para mim poder sair, porque de fato eu tenho que buscar a criança na escola. Não, primeiro agradecer, eu acho que as críticas são bem-vindas, embora a gente podia aprofundar depois do debate, mas no geral, assim, não se trata, quando a gente fala de unidade, a gente fala da unidade do campo democrático popular, não é da unidade da esquerda, é o campo democrático. O MST, vou falar pelo movimento, não tem nenhuma organização hoje no Brasil que está primando tanto pela unidade desse campo e apanhando, como o MST. Porque a crítica não é a questão do Lula, quando a gente fala Lula, não tem ninguém nesse... esse é um exemplo. Mas nós fizemos uma marcha de 5 dias, sol a pino, a nossa base criticando nós, cadê a reforma agrária, cadê vocês defendendo Lula? Nós apanhando a nossa base que está lá, ó, debaixo da lona, sem nada, sem água.
vocês estão defendendo Lula, porque o Lula, não, temos que ir para defender o Lula, temos que marchar, vamos lá fazer o lançamento da candidatura dele. Então, é importante, nós entendemos agora, nós precisamos fazer as devidas críticas internas mesmo. Foi uma luta soltar o Lula, foi uma luta, temos que comemorar, porém, e a gente faz essa crítica dentro do PT, Zé Disseu vai agora fazer análise de conjuntura dia 12 no nosso encontro estadual, e a gente conversa isso com o Zé, com o Gilberto Carvalho, com todo mundo. Nós precisamos tirar a centralidade. Se nós quiser envolver conjuntos da sociedade numa luta, quando a gente está falando do jovem, estamos falando... Se nós quiser repensar, reinventar nossas formas de luta, nós precisamos também entender o que é tático, o que é estratégico para nós. A eleição é importante, o Lula é a nossa liderança, nós temos que consolidar, é a nossa liderança projetada, é importante. Temos que fazer todo o esforço possível para eleger em 2002, se for ele, temos que fazer. Porém, temos que fazer a devida crítica do que pode ser depois de 2022. Como foi lá atrás, no passado, que nós fizemos a mesma coisa. Em 2002 nós ajudamos a eleger o Lula. Em 2003, quando nós sentamos com o Zé Disseu, isso a gente fala para ele, eu falo isso para ele. Falava, Zé, estamos com o Brasil de fato aqui, ó, precisamos que vocês apoiem o Jornal Popular. Sabe o que ele falou para nós? Não precisamos, porque a Globo nos apoia. Que coisa! Então, eu falo isso para ele, ele fala, eu não me lembro de ter falado isso. Falou! Então, esse tipo de coisa nós não podemos errar de novo. Nós não podemos errar, então nós vamos fazer a crítica fraterna com os companheiros sobre o que representa a eleição, porque a frente de esquerda partidária está rachada. E as centrais sindicais, Maria Luísa, estão rachadas também. O Juruna da Força Sindical já está falando uma coisa, já estão negando a centralidade do Lula. A CTB agora se juntou com Solidariedade, o PCdoB se juntou com Solidariedade, vocês estão sabendo disso? Então assim, a frente partidária política, essa frente esquerda, ela está se ruindo, porque começa a chegar a eleição, começa a ir cada um para um lado dos seus interesses. E aí chega nós, dos movimentos, dos coletivos movimentos, não gente, nós precisamos, nós precisamos da unidade concreta, clara para cá. Deixa as divergências aqui de lado, mas o que une nós? Nós precisamos entender o que une nós aqui, vamos centrar no que une. Agora fizemos uma Assembleia Popular do DF, tinha 50 organizações lá, para pensar a pauta junto, lá no Sindicato dos Bancários semana passada. E isso é um esforço de pau cantando em cima, isso é um esforço. Então é importante nós fazer a devida crítica, né? E outra questão para finalizar é que a nossa forma, tem uma autocrítica nossa aqui também. A nossa forma da esquerda de fazer luta ainda é uma forma de 30 anos atrás. Nós não superamos isso. O MST é assim, o PT é assim, a CUT é assim, todos. É a forma da redemocratização. O mundo mudou. O mundo mudou. Os sujeitos mudaram, a juventude mudou. E nós não mudamos, porque a nossa forma metodológica de fazer ato ainda é a mesma, a nossa forma de dialogar é o mesmo. Por isso que, o que a gente oferece? Qual é a utopia da juventude? Por que a juventude não, em parte, na massa, não? A juventude está indo para as igrejas neopentecostais lá na Ceilândia, tocando fogo num monte de coisa. Que a gente fala da juventude universitária estudantil que tem um certo nível de organização. Agora, não representa o conjunto da juventude das periferias que estão nas igrejas neopentecostais, que estão sendo assimiladas por outros atores que não é ninguém do campo democrático popular progressista. Nós não estamos lá. Na hora que morre um jovem negro, quem vai lá acolher a família é o pastor, não somos nenhum de nós. E nós temos que fazer essa crítica. Não é o MST, não é a CUT, não somos nós que estamos lá acolhendo. E aí a igreja neopentecostal, a gente estava conversando ali. Em Cuba, o maior inimigo do Partido Comunista Cubano, da Revolução, é a igreja, o neopentecostalismo. Eles estão se organizando de tal forma, com o reggaeton, com aquelas coisas que eles estão, a juventude está vindo e está começando a negar a revolução. Então, esses elementos é importante nós entender, até para que a gente possa debater a potência popular, como é o tema ali, o autoritarismo que se manifesta em várias frações, inclusive na esquerda, porque tem a esquerda, setores da esquerda bem autoritários, que não fazem autocrítica, que acham que são vanguarda, que acham que vão resolver, fazem um discurso de unidade aqui, mas desconstrói a unidade ali. Então, isso tudo, né? Porque o autoritarismo não está só do lado de lá tá, a gente sabe que é o inimigo, temos que combater e sabemos onde é que se manifesta, temos que entender, nem todo mundo entende, mas nós precisamos entender. Agora também o autoritarismo está do nosso lado também, nós precisamos combater isso internamente nas nossas relações, né? Se a gente quiser ter a potência popular, se a gente quer ter algo soberano, se a gente quer discutir soberania nacional e popular, de fato nós precisamos debater questões que são feridas abertas, que é questão, que é aquilo que eu estava colocando na mesa, que são questões da moral revolucionária, do sujeito revolucionário. Nós precisamos debater o sujeito revolucionário, que é o sujeito coletivo, e nós não debate isso, nós precisamos debater isso.
Nós precisamos debater, porque tem questões internas nossas que a gente deixa de lado e centra em questões que, na verdade, não são a centralidade da ação coletiva que a gente tem então são determinadas questões que nós temos que ir rompendo entre nós. Se nós não fizermos uma autocrítica pesada, com compromisso, com disciplina da nossa atuação no geral, e é uma autocrítica política, não é pessoal, entendendo que o processo é político, nós dificilmente vamos avançar mesmo. Nós vamos ficar discutindo unidade aqui, ó. Mas na prática concreta, o acampamento Lula Livre lá em Curitiba, nós seguramos quase 2 anos lá. Quase 2 anos. E era um discurso de unidade. Mas na hora de segurar a peteca mesmo, tinha gente que ia lá tirar foto. O Sem Terra estava lá debaixo da lona. Durante 2 anos na chuva. Aí tinha gente que passava, tirava foto e ia embora. Passava, unidade, tirava foto e ia embora. Então assim, essas coisas nós temos que pautar, assim. Embora a gente vai fazer sempre e tem que fazer essa crítica franca às organizações, aos parceiros, se a gente quiser de fato construir, né, um projeto político com uma identidade pelo menos consolidada, com um rumo, com um horizonte claro, para que a gente possa dialogar isso com a população, ter clareza do que a gente tem para apresentar para o povo, né? Qual a alternativa de fato que a gente tem para apresentar para o povo no dia a dia, no concreto, né? Entendendo que os outros processos são importantes também. Eu peço desculpa que eu vou ter que sair mesmo corrido agora, porque eu tenho uma menina para buscar ali na escola. Antes do Marcos aí, eu quero que inclusive a gente possa ver, por exemplo, eu estava passando com ele, hoje, lá em Chucuru, nós temos hoje a maior assembleia indígena do mundo, né, do Brasil, né, onde a gente reúne cerca de 30 mil pessoas, sendo indígenas, não indígenas, pessoal do MTST, negritude, quilombola, cigano, pessoal ribeirinho e assim sucessivamente. E eu acho que como do dia 17, sempre é do dia 17 a 20 de maio, que a gente procurar ver se a gente consegue, até junto mesmo com a universidade, levar o Quintas Urbanas lá nesse encontro. Não sei como que a gente poderia fazer com apoio, essa questão. De repente a gente sair daqui uma caravana, um ônibus, se a gente consegue, né, parcerias, e poder levar o Quintas Urbanas também para dentro desse lugar que hoje é a maior assembleia revolucionária do Brasil. Aqui em Pernambuco. Aqui pertinho. Pernambuco é grande, aqui no lugar. Pesqueira. Hein? Pesqueira. Ali Pesqueira. Pertinho. Bom, gente, eu acho que... Ele vai sair ou vai? Vou ter que sair. Só vou pegar o telefone aqui. Sou eu então? Não, se aí você encerra... Maria Luísa, eu queria só... Consuelo já quer falar? Eu me inscrevi para falar. Você tá. quer que 5 minutos. Não, tá. 5 não, 3 minutos. Tá, Consuelo, fala aí, depois participa. Eu assisti na vinda do Haddad aqui na UNB um espetáculo maravilhoso. Aquela tenda ficou repleta de jovens e foi a organização deles. Aí eu pergunto, como foi o processo do chamamento? Tchau. E quero deixar a pergunta aqui, porque é uma coisa que a gente pode imitar no futuro. Tá? Muito bem. Eu estava lá. Olha, eu queria retomar, porque acho que o que agendou muito a nossa conversa aqui girou em torno do conceito de jovem, né? Eu acho que o Genivaldo, né? Geniberto, desculpa. Geniberto sinalizou um caminho que eu queria retomar essa discussão a partir da fala da Carolina, né? Que está aqui, foi solicitada a representar os jovens nessa roda. Eu acho que a gente precisa, na linha do que o Geniberto colocou, ver o conceito de jovem dialeticamente, né? Foi falar de Hegel aqui, né? Me lembra sempre da dialética. Quer dizer, eu não vejo nenhum velho aqui. Eu, 79 anos. O que eu vejo aqui, começar por você, né? Mais jovem, do ponto de vista do que a Carolina falou. O que faz a juventude no sentido político, que é o que nos interessa aqui, ninguém está falando aqui da importância do jovem em si,
Nós estamos falando da importância do jovem para si, no projeto político. Né? A ausência do jovem no projeto político. Então, eu acho que nós estamos aqui, viu, Sueli, muito em direção a você que eu quero falar, que você que trouxe essa discussão. Em relação ao Quintas Urbanas, as dificuldades que a gente tem, e aí vale um parabéns aí à sensibilidade do Márcio, que vem acompanhando o par e passo do Quintas Urbanas, o quanto que dentro das entranhas de uma instituição pesada como a Universidade de Brasília, o que é qualitativamente ganho em termos de enredamento do crescimento do Quintas Urbanas. Né? Então, no sentido do jovem, eu quero dizer o seguinte: a gente tem que primeiro pensar dialeticamente a noção de jovem. Né? Eu vejo muito jovem velho, vejo muito velho jovem. Então, pensar dialética essa questão. Nesse sentido, eu vejo todos vocês como jovens, porque tem a utopia ainda colocada até hoje de uma sociedade mais justa, igualitária, né? Até uma sociedade paralela do capital. Agora, a Carolina, assim como a Pilar da Bolívia, que infelizmente não está aqui, ela falou uma coisa ontem para mim, que tem tudo a ver com o que a Carolina falou, que me chamou muito a atenção. Quem esteve lá e perdeu lá na FUP, né? Quem não esteve, perdeu, que emocionou todo mundo na FUP, foi o momento em que ela falou o seguinte: os jovens bolivianos vão carregar o peso do fascismo que está ascendendo na Bolívia. Os jovens se vincularam, não é às igrejas pentecostais que estão citadas aqui, no caso brasileiro. Os jovens na Bolívia se ligaram e participaram do processo da União Cívica Nacional na Bolívia, que está indo nas comunidades indígenas para tirar mulheres e expô-las na rua de forma violenta, de forma bárbara. E estão também nas redes sociais reproduzindo toda a técnica que nós aqui no Brasil vimos, que é dos fake news, que projetaram o que, em certo sentido, o barato está nos cobrando, com certa razão, da gente ainda estar fazendo o nosso modelo de organização, né, no nosso tempo, aí sim, de juventude. Né? E a gente não atualizou. Mas atualizar com que sentido? Porque eu vejo as igrejas pentecostais aqui no Brasil podem até estar sendo lotadas, quantitativamente lotadas, mas a nossa questão não é só quantitativa, é qualitativa. Porque ser massa de manobra, como muitos estão nessa igreja pentecostal, não nos interessa a quantidade, nos interessa a qualidade. Essa é a nossa diferença. Todo mundo com o mesmo discurso. Eles falam as mesmas coisas. Agora, eles não têm. Só para fechar, eu quero só dar um dado do ponto de vista da universidade, eu trabalho aqui já há 30 anos, e, sinceramente, gente, ninguém está mobilizando. Foi citado aqui, alguém citou aqui, acho que foi o senhor, que as reuniões dos professores estão segurando o público com folha de presença. Isso não nos interessa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não nos interessa isso. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém falou aqui que no governo Bolsonaro um ministro caiu com base no movimento jovem. O único ministro que caiu do Bolsonaro foi o da educação. Agora, os estudantes foram para a rua, os jovens foram para a rua, fizeram movimento, o ministro caiu e entrou o Von Traub. Pensa no impacto da utopia destes jovens. O DCE aqui da UNB, a duras penas, que agora virou, que estava na mão da direita, estava na mão dos grupos fascistas da UNB, porque tem dentro da UNB grupos fascistas, não se ilude. Então, o DCE da UNB, agora, depois de uma estratégia difícil de costurar da unidade, retomaram o DCE. Mas veja se eles estão conseguindo fazer assembleias como faziam a assembleia de 1.000 estudantes, 800, na época de derrubar o reitor corrupto, né?
era uma assembleia de 1.000 estudantes, 2.000 estudantes. Eles não conseguem isso. Então, a gente tem que fazer sim a crítica do jogador, igual se faz do futebol. É importante. Mas a gente não deve perder o foco do que o nosso projeto de quantidade não é o mesmo dos grupos fascistas. A nossa quantidade não se distingue da qualidade do projeto coletivo, do sujeito coletivo. E isso é muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Então, a gente tem que ter um cuidado da gente valorizar as coisas sutis que são a base de uma estrutura muito maior. Quando a gente olha a parede, a gente não olha o tijolinho. A conquista na Ceilândia, já vamos para Gama, a conquista da Cinebrasas, a conquista, bem notada pelo Márcio aqui, da economia, aqui do ICS, são articulações tecidas à mão, mas que são de qualidade, não são só quantidade. Então, é nesse sentido que eu queria chamar a atenção, que a mobilização nessas circunstâncias, ela precisa ser percebida numa totalidade dialética, inclusive no sentido do que vem a ser jovem num momento como esse. Gente, o Chucuru pediu, né? E eu estou entendendo que depois de você a gente encerra, porque as duas ele tem que estar aqui ao lado. Vai ser ao lado aqui as duas. Você? Tá. Chucuru. Jovem, mas também todos somos velhos, porque todos estamos envelhecendo, né? Ninguém envelhece não, fica experiente. Diga aí, Chucuru. Eu sou Júnior Chucuru, mais uma vez representante da PIB e Apoime. Eu acho que essa questão que está hoje acontecendo, vamos dizer, nas cidades, nos estados, nos campos universitários, nos hospitais, em geral, isso aí também depende muito da liderança que está. Vamos usar, mais uma vez, usando essa questão da igreja neopentecostal. Nós temos o nosso cacique geral, lá, Marcos Chucuru. A liderança dele, ele nunca aceitou adentrar dentro do território Chucuru uma igreja evangélica. Não desrespeitando, cada um com a sua. Só que você quer seguir sua cultura evangélica, você quer, então você vai lá na cidade, aqui dentro da aldeia não. Você quer fazer seu culto, vai na cidade, aqui na aldeia não. Um dia nós íamos passando, estava lá um pastor lá dentro do território Chucuru, conversando com os parentes, já estava mandando até os parentes limpar um lote lá dentro da aldeia. O cacique passou e falou: o que é isso aqui? O pastor lá: não, irmão. O cacique falou: não me lembro de minha mãe ter tido nada com seu pai. Né? Assim, não, é porque a gente vai construir aqui uma igreja. O cacique falou: não, tá bem, mas por ordem de quem? Aí o cacique estava preocupado, estava prestado com a reunião. Então, o cacique falou: ó, eu estou indo na cidade com a reunião, quando eu voltar eu não quero nem você aqui dentro do território indígena, e os parentes que estiverem lhe acompanhando também, se for lhe apoiar, pode seguir junto com você para a cidade, que isso nós não queremos nenhuma igreja aqui dentro do nosso território Chucuru. Ou seja, nós temos que ter uma liderança, e essa liderança também tem que ser firme, tem que ter base. E também tem que ter o apoio daqueles que estão ao seu redor. Citando, por exemplo, a questão, eu tenho uma amizade pessoal com o Lula, né? De ele ir lá em Chucuru, de tomar café com a gente, de comer tapioca, comer beiju, manguzá, comer uma buchada, tomar uma cachaça. E assim, mas nós vimos que teve uma hora que o Lula ficou sendo o eixo e as engrenagens que estavam ao seu redor começou a quebrar. E aí a pessoa começa a perder o equilíbrio da coisa. Tanto que tinha coisa que acontecia que ele não estava ciente. Por quê? Porque os eixos é quem estava no mecanismo errado. E isso é uma liderança. Se a liderança, esses eixos, que tiverem em forma, essas engrenagens que estão em forma do eixo, se não rodar correto, o eixo toma. Foi o que aconteceu com o nosso líder maior, vamos dizer assim, que era Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda é, né, porque ele não tomou
E nós esperamos que futuramente ele esteja novamente aí, né? Para isso nós vamos trabalhar com as nossas bases também. E aí a gente pergunta, outra coisa que nós perguntamos, cadê a juventude conosco? Aí agora eu vou perguntar para nós, cadê nós com a juventude? Uma pergunta que você fez, como que eles se organizaram? Né? E onde é que nós estamos com a juventude, gente? Né? De repente assim, olha, eu acho que eu errei, eu falo quanto Chucuru também errei. Tava tendo samba, não sei o que, cadê eu lá, chegando lá, ei garotado, então, vamos fazer o evento, Quintas Urbanas, tem algum representante com quem é que nós podemos contar para que possamos falar? Nós erramos também porque nós também não estávamos com a juventude. Nós achávamos que estávamos com a juventude, estávamos com a juventude. É porque é muito fácil também a gente falar assim, cadê a juventude aqui? Aí eu pergunto, e cadê nós com a juventude, gente? Onde nós podemos levar as nossas mensagens é onde eles estão, onde tem um centro de concentração. Porque nós, por exemplo, o pessoal da tenda lá que você falou, por que nós não procurou quem era essa pessoa que fez essa organização da tenda e vamos chamar da próxima vez esse pessoal, viu? Vamos fazer a tenda aqui. Eu Vem não cá. sei quem é. Não, também não sei não, vamos descobrir. Né? E a gente convidar essa juventude para estar presente, para que eles também possam trazer a proposta dele de repente para unificar ali o que é que eles querem defender também. E aí, vindo com a proposta deles, eu acho que aí começa também, vamos dizer um exemplo, uma educação universitária, só um exemplo, educação universitária, mais soberania, mais questão, mais cultural, ele falou, não, então vamos, agora vamos. Por quê? Porque é uma ideia que parte deles. Né? Eu acho que o que faltou e está faltando em nós também é um pouco mais de paciência. A gente acha que é paciência, nós achamos que temos paciência, mas pelos tantos anos de experiência que nós já temos, nós não temos mais, gente. Nós chegamos num momento que a nossa paciência e juízo que era assim, agora está assim, ó. Não temos mais. De repente muitas pessoas quando vem, a juventude mesmo, às vezes fala questão política conosco, a gente já fala o quê? Você não sabe de nada, você nasceu agora, menino. Não, peraí, vamos ver o que é que ele tem a falar, depois a gente vai falar, eu concordo com você. Né? Mas vamos ver se nós conseguimos fazer dessa forma, saber o que é que, porque às vezes é uma coisa, às vezes a gente às vezes sabe o que é que ele quer dizer, mas vamos deixar ele falar, a gente sabe o que é, mas eu acho que é bom. Eu já ouvi jovens dizer assim, não gosto de conversar com a coisa, ele não gosta de ouvir ninguém. Eu já ouvi eles falar isso aí, ele não ouve ninguém, só ele que tem razão. Meu filho fala pra mim, não pai, eu não gosto de conversar com o senhor não, porque você não tem paciência. Meu filho tem 18 anos, vai ter 18 anos. Isso pra mim é chato. Embora que eu não tenha paciência mesmo não, né? Quem é que tem hoje em dia nessa corrida ter paciência? Mas eu estou aprendendo a ter paciência. Né? Uma coisa, por exemplo, que eu agradeço muito hoje, essa questão de estar tendo paciência, de estar tendo que ouvir mais a juventude, ouvir mais a questão do lado feminino, que nós indígenas ainda trazemos muito essa impregnação da questão machista, sabe? E uma coisa que eu tenho uma pessoa que eu tenho a agradecer muito, por exemplo, é a minha esposa. Ela que todo dia puxa a minha orelha, ela que fala comigo, né? Ela que eu agradeço muito a ela, né? Por quê? Porque ela faz essa questão comigo. Então, creio eu que se nós encerrando que a fome já está avançada e o horário já está arrancando a barriga, que se tivermos, como foi feita a proposta aqui, a oportunidade um dia, isso é uma coisa de mais para frente, pudermos levar o Quintas Urbanas, não que seja só para dentro que não fique só dentro das universidades, mas que a gente também possa ir em outras cidades, em outros estados, e aí sim a gente começa a ter e apresentar e ter novamente a potência popular, porque o povo vai começar a entender o que é isso. A gente vai fazer o trabalho, e como já está fazendo, o trabalho formiguinha, né? Só que se formos parar para pensar, como você falou, na corrida do elefante e da formiga, né? O elefante pode sair na frente, mas a formiga ela caminha a noite toda, o dia e a noite toda, né? Tanto que hoje, uma coisa que eu sempre fico olhando, quando em 90, hoje eu fico feliz quando eu vejo todo mundo cantar, né? Aquela Pisa Ligeiro, né? Pisa Ligeiro, que foi uma coisa que eu fiz em 90, essa música. Hoje eu vejo
os negros cantando, LGBT cantando, sem terra, sem teto, né? E aí foi uma coisa que na época foi com minha avó falando pra mim. Todo isso mundo aí. conhece esse Pisa Ligeiro? Sim. Aqui Pisa ligeiro, todo mundo pisa sabe, ligeiro, né? que não pode com a formiga, não assanha o formigueiro, que pronto, é minha, gente. Minha não é nossa, né? Que já tá do povo. Então assim, isso aí foi uma coisa que eu aprendi com minha avó. Sabe? Que eu era malinho demais, ela me deixou pertinho do formigueiro e me falou que tinha um formigueiro ali. Ela falou, você vai ficar aí de castigo, fica em pé aí. Eu fiquei em pé esperando, querendo sair, porque a nossa prisão é o seguinte, a gente fica preso, mas não tem porta, então é prisão pior do que ter porta, que você quer sair não pode. Né? Entendeu? Por exemplo, o senhor que já passou por isso aí sabe como é que é, né? Então imagina você estar aqui dentro de uma cela, tá a porta aberta, você não pode sair. E ela me colocou nisso aí, do lado tinha um formigueiro. Aí teve uma hora que eu não aguentei, eu saí correndo, né? Com a sumidinha no meu pé, falei, vó, ela falou, pisa ligeiro, que não pode com formiga, não assanha o formigueiro. E a gente foi cantando isso aí, e virou, né? E assim, então hoje nós somos as pequenas formigas, mas só que é o seguinte, quem não puder com essas formigas, não assanha esse formigueiro não, porque dessa formigueira aqui vai sair muito mais formiga. E eu quero assim, vai ser Bom, gente, eu acho que está encerrado. Foi uma fala de sabedoria, né? Tantas outras aqui que nós ouvimos. E eu, assim, cada vez mais, viu, Percy, acho que esse Quintas tem que sair dessa... Mas não vai sair desse lugar que é diferente de uma disputa dentro do sindicato, dentro de uma frente, de um partido, desses outros ambientes. Então eu acho que realmente essa potência popular, ela precisa na universidade desse espaço de troca, de escuta, né, de enfrentamento, de crítica, de autocrítica, né, e portanto eu acho que é a finalidade do Quintas, né, que a gente realizou aqui hoje e que pudemos de outros espaços reproduzir e se multiplicar. Então eu saio super feliz, esperançosa, e esse negócio de juventude que vocês conversaram aí, entendeu? Lembrando lá do velho tempo lá, tendo utopia a gente vai para frente. Compreendo, se você que acabou de ter essa maravilhosa reunião e tanta feita, imagine eu que agora já estou tonto e posso começar com meu companheiro. Traga aí que me se encarnou, melhor. Gente, um aviso técnico aqui. Esse Pisa Ligeiro era você com sua avó. Hoje à tarde, aqui, seria